Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Camila de Matemática A, do curso Vai Cair na Prova. E a gente vai continuar aqui na aula 2, conjuntos, intervalos, conjuntos numéricos e noção de função. Mudei meu chroma key aqui, se estiverem ouvindo algum som ao fundo, é o meu filho. Classificação dos conjuntos numéricos. Os números naturais são os números utilizados para contagem. Por isso, são os números positivos começando do zero, somando sempre a uma unidade. Então, o que são os números naturais? São os números que a gente tem aqui, aprende, né, primeiramente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, apesar de que ninguém começa contando do zero, mas o zero é incluso. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o infinito aqui positivo. A gente vai ter os números naturais. Ele é representado pela letra N maiúscula. E esse conjunto, ele, se você perceber, tem números, não tem números com vírgula, números com raiz, números, por exemplo, pi, número neperiano. É o número que a gente usa para contagem realmente. O outro conjunto que a gente tem em seguida são dos números inteiros. São os números naturais acrescidos dos números negativos. Então, são os números naturais mais os números negativos. O que são os números negativos? É a mesma coisa que os naturais aqui, só que ele está acrescentando mais essa porção aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ele vem de até menos infinito até mais infinito. Ah, mas o número inteiro, por exemplo, entra o raiz de menos 2. Não, porque isso aqui vai dar um número com vírgula, que a gente chama de um número quebrado. Então, nesse caso, não entra. Os números inteiros realmente são de 0 até o infinito positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de 0 até o infinito negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até quando você quiser contar. Os dois primeiros conjuntos. O terceiro conjunto são dos números racionais. O que são racionais? O que é racionar? Racionar é você cortar, ser dividido, né? Então, todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Dentro desse conjunto estão todos os números inteiros, os números decimais exatos, isto é, que possuem um número finito de casas decimais, e também dízimas periódicas. Oh, meu Deus, que confusão. Não. Dentro daqui dos números racionais que a gente chama pelo Q, vai estar o número inteiro, vai estar os números naturais e os números inteiros. Ah, mas como assim? Não tem que ter uma fração? Sim, mas se a gente pensar num número inteiro, por exemplo, 2, você pode escrever apenas 2 ou 2 dividido por 1. Isso é uma fração. Apesar de que a gente vai acabar ignorando esse 1 aqui e só deixando o 2, né? Porque dividir uma coisa, um número por 1, dá ele mesmo. Então, todos os números naturais, se você pensar, eles podem ser escritos dessa maneira, na forma de fração. E os números inteiros também não fogem a isso. Então, se fosse aqui, por exemplo, menos 2, se divide por 1, então vai dar menos 2. É uma fração. Então, o conjunto numérico aqui dos números racionais, que são os números que têm divisão inteira, divisão exata, é x tal que, isso aqui sempre lembrar que é tal que, x é igual a A sobre B, com A pertencendo aos números inteiros e B também pertencendo aos números inteiros, onde B seja diferente de 0. Aqui começa a primeira complicação que vocês vão ter que lembrar. A pode ser qualquer número inteiro. Então, vamos lá, vamos imaginar. Ah, o A eu quero chutar aqui 5.000. Se vocês estiverem ouvindo um tchau, um cachorro latindo, ignore, tá? Só não escuta a minha voz. E eu vou considerar aqui que B seja 0, igual ali ele tá falando. Seja não, seja, né? 0. O que acontece aqui? Aqui, na verdade, só para adiantar para quem for entrar no curso de exatas, isso aqui vai dar alguma coisa igual a infinito. Mas aqui no nosso curso não vai dar nada. Então,
simplesmente quando tiver dividido por zero é proibido, não pode ser divididos por zero. Então, sempre que tiver um número racional, ele nunca vai ser dividido por zero, porque não existe. E uma observação aqui que é uma dízima periódica, né? Ele falou de dízimas periódicas ali. É um número com infinitas casas decimais com algarismos que se repetem periodicamente. Por exemplo, 1,33333 aqui, daí ele colocou 3, etc. aqui. Quer dizer, isso aqui vai até o infinito, né? Um infinito de 3 aqui no caso, né? E a mesma coisa aqui com 2,65, 75, 75, lá, e daí aqui continua. 75, 75, 75, opa, 75. Continua. E você pode escrever, em vez de ficar escrevendo um número muito extenso, com muita precisão, às vezes não precisa, né? Você simplesmente coloca esse tracinho em cima aqui para indicar os algarismos que repetem periodicamente. Então, aqui, 3 e no caso aqui, 57, né? Ah, mas como é que dá esses números aqui, né? Como é que, por exemplo, eu posso surgir um número desse? Se você pensar 1 divididos por 3, isso. Quantos que dá 1 dividido por 3? 1 pode, que aqui a gente colocou como A. É possível? É possível porque está dentro dos racionais. Ele é um número que é inteiro, ou natural, né? Que um é dentro do outro. E o 3 aqui não é zero. Então, o 3 aqui ele é diferente de zero, que seria o B. 1/3. 1/3 você pode ser representado por 0,333 e vai embora. Como a gente pode representar, vou colocar em vermelho aqui, 0,3 com um tracinho em cima. Essa é uma maneira de representar. Então, aqui, ficando bem claro aqui sobre os números racionais, números que podem ser divididos por uma fração, mesmo que você não esteja enxergando. Que no caso seria números que são divididos por 1, né? Então, eles podem ser um número finito, por exemplo, 1,5, ou as dízimas periódicas, ou seja, tem que ter um período repetindo. Números reais. Os números reais são todos os números racionais acrescidos dos números irracionais. Um número irracional possui infinitas casas decimais não periódicas. Alguns exemplos são. Então, aquele dá raiz de 2, que dá 1,41, 42, 13, 56, 2 e não sei mais, continua. Pi, clássico, 3,14, 15, 92, 654 e vai. E o número neperiano, 2,71, 82, 81, 82 e vai. Ah, aqui vai repetir 82? Não, porque esse daqui não é periódico. Nenhum desses três aqui é periódico. Ou seja, isso aqui a gente não consegue, esses números aqui a gente não consegue representar como fração. Ah, mas o primeiro eu consigo representar como fração, só se for uma fração dessa maneira aqui, mas não é isso. Você não consegue representar esta parte aqui como fração. Você tem os números já representados aqui, mas você não consegue representar essa parte aqui como uma fração. Qual número dividido por outro que vai dar esse número aqui? Esse número aqui, no caso, raiz de 2. Pense nisso. Qual A divididos por B vai dar essa raiz de 2 aqui? Qual A divididos por B vai dar o π? E qual A divididos por B que vai dar o número neperiano? Não existe, não existe aqui. Então, eles são os números irracionais. Irracionais são representados pela letra I. Mais fácil de lembrar. Então, como é que fica aqui? A gente vai ter, eu vou pôr aqui na esquerda em preto, primeiros naturais, números de contagem incluindo zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. Por fora disso aqui, vou pôr em amarelo, nós vamos ter os inteiros, representados por Z. É os números naturais mais a parte negativa.
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e continua. Abraçando esses dois conjuntos aqui, a gente vai ter o conjunto dos números racionais, que é o Q. Ah, mas por que é Q? Porque Q é de quociente, ou seja, que divide. Então, lembre disso. Então, Q, que são todos os números que são dízimas periódicas, ou números com vírgula que tem fim. Ou seja, por exemplo, 1,5, 2,3, menos 5, por exemplo. Então, são números que eles têm fim. Não é um número que continua e continua sem um período. Nesse caso, a gente vai ter aqui daí os números irracionais, que ele não abrange esse conjunto dos três caras aqui, dos racionais, dos inteiros e dos naturais. Ele está paralelo. E aqui dos racionais, lembrar que eles são dízimas não periódicas. Dízimas não periódicas. Ou seja, não dá para transformar em fração os números quebrados. E aqui um diagrama de Venn bem mais bonito que minha representação, mostrando o que eu acabei de dizer. Então, aqui dentro os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais, e irmãos inteiros, aqui nós temos paralelo, né? Os irracionais, que no caso ali seria, por exemplo, π. E aqui nos racionais, uma fração, por exemplo, meio. Que se você resolver isso aqui vai dar 0,5, ou seja, tem um fim, não vai ad infinito. E abrangendo todos esses conjuntos, nós vamos ter os reais. Oh, meu Deus, os reais, e daí que mais que tem? Fora disso aqui, nós vamos ter como conjunto irmão também, vamos ter os imaginários. Mas a gente não vai entrar nesse conjunto ainda. Então, iremos representar os números reais com a letra R. Fácil de lembrar. Naturais N. O Z aqui dos inteiros é um pouco mais chato de lembrar. O Q de quociente e divisão são os racionais, que dividem, né? Racionar, dividir. Imaginários não. Inteiros, não, me desculpe. Irracionais, né? Tinha que ser IR aqui, mas beleza, é só I mesmo. Irracionais, irmão dos racionais. E os reais. Então, aqui no diagrama de Venn, todos os conjuntos numéricos que a gente vai trabalhar aqui na primeira parte do curso. E a gente tem alguns detalhes que é importante lembrar. Então, aqui, algumas notações. Por exemplo, números reais não nulos. Então, olha aqui, está falando de todos os números reais. Todos aqueles conjuntos abrangendo. Menos zero. Ou seja, eu posso falar assim, o meu conjunto vem aqui de menos infinito até mais infinito. Só que eu estou ignorando o zero. O zero ali que é para estar no meio, morto, não tem zero. Números reais não negativos. Ou seja, ele quer só a parte positiva dos reais. Então, vai ser R positivo, que dá x pertence, lembra do pertence aos reais, tal que x seja maior que zero. Então, começa aqui do zero, com zero incluso, e vai até mais infinito. Números reais não positivos. Então, R negativo, R com negativo, um R menos aqui, né? X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a zero. Então, nós vamos ter aqui o zero, e para trás, nós vamos ter menos infinito. Ah, tá, mas e o zero? O zero, ele não é positivo, não é negativo, não é par, não é ímpar, é zero. Então, ele está incluso tanto na parte positiva quanto na parte negativa dos reais. Menos nesse primeiro conjunto aqui que eu quero ignorar o zero. Entendido? E como a gente vai representar isso aqui? A gente pode representar os conjuntos numéricos em uma reta numérica.
Se representarmos o conjunto dos números reais, ou seja, todos os números, então chamaremos essa reta de reta real. Então, aqui bem na meiuca aqui da reta real, nós temos o zero. Para trás vamos ter o menos negativo e lá para frente vamos ter o mais positivo. Menos infinito, mais infinito. Beleza? Então, ele está representando aqui uns pontos vermelhos aqui na reta de alguns números. Então, a gente pode, eu vou marcar aqui em verde primeiro, o que seriam os números naturais. Então, aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vê que os números naturais estão nessa reta até o infinito aqui. Os números inteiros, eu vou marcar com roxinho aqui. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, mais 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, é os naturais mais a parte negativa. Então, nós temos os inteiros aqui. Agora nós temos os quocientes. O quê? Os racionais. São aqueles que a gente pode dividir e eles têm um fim. Ou são dízimas periódicas. Aqui ele deu exatamente o mesmo exemplo que eu tinha dado aqui, que é 1/3 aqui. 1/3. 1/3 seria lá igual a 0,3, com o nosso barradinho em cima, que significa dízima periódica. Então, aqui é um exemplo de um número racional, um quezão aqui. O que mais que nós temos aqui? Nós temos os números irracionais, eles estão na mesma reta dos reais. Então, vou marcar aqui com um vermelhinho. Então, a gente vai ter aqui raiz de 2, π, menos raiz de 2, menos π. Esse aqui nós temos os números irracionais, izão. Então, a gente percebe que nas retas reais, todos os números são abrangidos. Mas o número, vamos imaginar aí o menos 0,01. Então, a gente vai marcar aqui, por exemplo, de preto. Menos 0,01. Tá incluso? Tá incluso. Mas o menos 0,001. Também tá incluso? Também tá incluso. Mas o menos 0,000001. Tá incluso? Tá incluso também. Então, você percebe que, na verdade, uma distância entre um número e outro, por exemplo, que entre o 4 e o 5, ele tem infinitos números. Cada vez que você adiciona mais, mais números depois da vírgula, cada vez que eles ficam mais precisos, na verdade, quer dizer que entre um número e o outro, infinitos números. Tanto entre números naturais, quanto números inteiros, números racionais, negativos, positivos, o que você imagina aí. Existem infinitos números um entre o outro, entre um número e outro. Então, a gente pode notar que na reta real temos os números que são ditos opostos ou simétricos, pois possuem a mesma distância da origem. Quem que é a origem? A origem é o zero. Na reta dos reais, a origem é o zero. Como... Tá difícil a cadeira aqui. Como, por exemplo, π e menos π. O que ele quer dizer com isso? Eu vou marcar aqui uma cor azulzinha clara aqui. Que aqui o π, o menos π no caso, e o π, se você for calcular a distância até o zero, né? É a mesma distância. Então, menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos raiz de 3 e mais raiz de 3, tem a mesma distância. Então, são simétricos, opostos. Intervalos. Os intervalos são os pedaços da reta real. Então, você faz uma secção ali, você corta a reta num intervalo que te interessa, e é um subconjunto dos reais, determinado por desigualdades. Desigualdades aqui no caso é maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Então, ele dá um exemplo aqui, o conjunto dos números reais menores que 2 e maiores que 3. Não, desculpa, ao contrário. Maiores que 2 e menores que 3. Então, se a gente for usar ali as desigualdades, seria maior que 2, menor que 3.
Maior que 2, 2 não está incluso. Ele está falando maior ou igual a 2. Ele está falando maior que 2. E o menor que 3 não é menor igual a 3, é menor que 3. Então, a gente representa esse símbolo de desigualdade aqui aberto. Então, ele vai ser essa bolinha aberta que você está vendo aqui em 2 e 3. Então, a extremidade 2 e 3, ela não pertence à solução aqui em vermelho, né, que eu estou riscando por cima, mas ele só está indicando onde começa e onde termina, certo? Ah, mas como que eu posso escrever de outra forma isso? Pode. Eu posso dizer que 2,3 aqui, ele com os parênteses aqui, ó, ele é aberto. Então, os parênteses significa que essas bolinhas que eu tô riscando várias vezes em cima aqui, elas são abertas. Ou ainda posso escrever, tentei escrever um ou, mas beleza, com colchetes para fora. Significa que o intervalo entre 2 e 3, as extremidades, no caso, 2 e 3, não pertencem à solução. Então, se a minha solução, o meu conjunto, o que me interessa aqui, a parte vermelha, 2 e 3 só está indicando até onde vai. Ah, tá, mas qual que é o número depois? Qual que é o número exatamente depois de 2 aqui? Ah, é 2,1? Não. Não está falando no caso dos reais. Então, é 2,01? É 2,0001? Então, tipo, não tem como você saber qual que é o número, tipo, nos reais, você não tem como você imaginar qual número que é o número em sequência de 2. Então, você vai representar por essa reta exatamente por isso. Você não tem como saber qual que é o número depois de 2. Pode ser 2,00000, você adiciona quantos zeros você quiser, e 1 lá para dizer que é próximo, mas nunca vai ser o próximo. Vai ser realmente o próximo, o verdadeiro próximo. Então, a gente tem essas duas notações aqui, com os parênteses ou com os colchetes para fora, para as bolinhas abertas. Lembrar disso. Que também significa que é um maior ou menor. É todos sinônimos aqui no caso. Então, aqui ele fala, ou seja, x pertence aos reais. Com 2, outra maneira de escrever ele que eu não tinha escrito, né? Então, a gente tem aqui, porque o número ele tem que estar entre 2 e tem que estar entre 3 aqui, menor que 3 e maior que 2. X pertence aos reais, tal que x é maior que 2 e menor que 3, ou, na notação aqui de parênteses, 2, põe uma divisão vírgula 3. Note que os números 2 e 3 não estão dentro do intervalo. Iremos assim utilizar a bolinha vazia para indicar que os extremos não pertencem ao intervalo e bolinha cheia para indicar que os extremos pertencem ao intervalo. Na representação algébrica de parênteses, indica que os extremos são abertos ou colchetes virados, no caso seria 2 e 3, o que eu tinha acabado de explicar para vocês. Ah, tá, mas se eu falasse assim que 2, o x tem que ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3. Como que seria? Essas bolinhas aqui, elas seriam preenchidas daí. No caso aqui que eu estou preenchendo de amarelo. Essa seria a notação correta. Que, no caso, mudaria aqui para colchetes fechado. Ah, mas tem parênteses virado para o outro lado? Não, é daquele jeito apenas. Então, o colchetes fechado, essa notação aqui algébrica ou bolinhas fechadas, elas são sinônimos. E na desigualdade a gente fica com menor ou igual ou maior ou igual. Para representar o conjunto fechado, usamos apenas os colchetes. Assim, seja A e B dois números reais, tal que A é menor ou igual a B, temos que os seguintes tipos de intervalo. Ou seja, eu vou fazer rapidinho aqui só para a gente imaginar. A menor que B. Minha reta não está tão reta, mas ele está dizendo que A aqui está menor que B, então numa extremidade aqui A e aqui B. Nessa extremidade onde está A aqui, sendo menor que ou igual a B, eu posso ter a bolinha fechada, de um lado a bolinha aberta do outro, eu posso ter a bolinha
fechada dos dois lados, ou aberta dos dois lados. Então, ele vai te dar uma tabela aqui, para exemplificar isso que eu tinha falado, que o intervalo aqui primeiro, bem pequenininha essa tabela, né? X pertence reais tal que X. Aqui, ó, perceba que as desigualdades não são iguais, não tem nada iguais. Então, intervalo aberto, o X é maior que A e menor que B, ou aqui o colchetes, ele representa por colchetes ou por colchetes invertido ou por parênteses, eu inverto essas coisas. Então, a gente representa aqui a bolinha aberta dos dois lados. Tá, se as duas extremidades pertencem à sua solução, então você utiliza só os colchetes para dentro. E tá caindo meu headphone aqui. E a gente utiliza também aqui a desigualdade com o igual. Então, menor ou igual ou maior ou igual. Se você tem aqui um lado aberto e um lado fechado, você vai representar aqui o lado fechado com colchetes para dentro e o lado aberto com colchetes para fora. Ou você pode mesclar ainda com os parênteses. Aqui você vai ter o parênteses sempre para dentro, né? Não tem o parênteses para fora, que significa que é aberto, e o colchetes para dentro. E daí você vai mesclar também o uso aqui no caso é maior que A e menor ou igual a B. As 4 desigualdades. Então, lembrar. Aberto, a gente vai ter aqui a desigualdade menor, a desigualdade maior. Vamos ter aqui o parênteses, né, que você pode utilizar. Ou ainda o colchetes virado para fora. Para fechado, no caso, você vai ter menor ou igual ou maior ou igual. Você não vai ter o parênteses, né? Parênteses apenas para as bolinhas abertas. E o colchetes ele vai ser virado para dentro. Não necessariamente um lado e o outro tem que ser igual. A gente está vendo aqui, por exemplo, pode ter as duas extremidades abertas, as duas extremidades fechadas. Uma aberta outra fechada, invertida a outra aqui, né? Ou ainda aqui, interessante esse caso aqui, que nós temos um infinito, né? Positivo, por exemplo. Sempre que vai para a direita, infinito positivo. E sempre que vai para a esquerda, infinito negativo. Que como ele faz a representação aqui? Aqui no caso que o x pertence aos reais, tal que x é maior que A, ele está falando que x tem que ser maior que A. Então, a partir de A, vai e ele não dá um fim. Então, maior que A, a gente vai ter aqui até o infinito, que a gente pode ser representado A, com parênteses, né? A não está pertencendo. E o infinito aqui e um detalhe, o infinito ele sempre vai ser parênteses, não tem infinito colchete, porque como o infinito não tem fim, não tem como você pôr um infinito um pontinho fechado, não existe isso. Então, se você for ver a resposta para eliminar rápido as questões de vestibular, você elimina o colchetes no infinito. Não existe o colchetes no infinito, é sempre parênteses. Então, só observar aqui, ó, na própria tabela aqui, ó, que eu tô marcando os infinitos aqui, eles são sempre parênteses. Não, o infinito, não existe um infinito fechado, vamos dizer assim. E aqui a última representação aqui pertence aos reais, né? X pertence aos reais, no caso, né? Ele falando qualquer número dos reais vem de menos infinito até mais infinito. Com um zero no meio aqui, né? Vou pôr aqui, por exemplo, um zero no meio. Então, olha aqui, ó, parênteses ou colchetes para fora, né? Não existe o infinito com colchetes para dentro. Então, é sempre a bolinha aberta para o infinito. Lembrar disso é importante. E aqui ele te dá uma noção de função, hoje a aula é bem longuinha. O que seria para a gente observar a seguinte situação. Número de litros de gasolina e preço a pagar. Então, aqui para 1 litro se paga R$ 3,90, para 2 litros R$ 7,80, para 3 litros R$ 11,70, 4 litros R$ 15,60, 40 litros R$ 156 reais. Então, se a gente for pensar, você está entrando com valor. Você está entrando com valor X de litros, né? Aqui é litros.
E aqui no meio a gente está multiplicando esse valor por 3,90, porque é 1 litro custa isso, né? Então, se a gente entrar com 2 litros, custa o dobro, 3 litros o triplo, por aí vai. E tá saindo aqui com um valor que eu vou pôr o Y aqui, que é em reais, né? Reais? Reais. Então, a gente pode parar e perceber assim, se eu entro com uma quantidade de litros e multiplico por 3,90, eu saio com o valor que eu vou pagar por isso. Se eu já estou adiantando aqui, a gente for pensar matematicamente, então a quantidade de litros, né? Quantidade de litros vai ser igual a quantidade de litros, quer dizer, ignore isso aqui. O preço a pagar vai ser igual a quantidade 3,90 vezes a quantidade de litros ali que eu vou pôr como X mesmo. Isso aqui a gente acabou de escrever uma função. Então, o preço que você vai pagar depende da quantidade de litros que entra. O outro exemplo que ele vai dar aqui é... na tabela acima temos a relação do número de litros com o preço a pagar. Observe que o preço a ser pago é dado em função do número de litros, ou seja, o preço depende, então função tem a ver com dependência do número de litros comprados da seguinte forma. Então, você vai ter o preço a pagar, 3,90 vezes o número de litros comprados. Foi o que a gente tinha feito. Então, o preço lá em reais vai ser 3,90 vezes a quantidade de litros comprados. Então, quantidade de litros que você vai comprar. Então, a gente escreveu uma função. Então, você percebe que a função ela é uma dependência entre uma entrada e uma saída. Então, a gente vai ter que, geralmente, a entrada a gente coloca como X e a saída como Y. Então, se a gente for escrever, que comumente a gente vê, Y é igual a 3,9 vezes X. Essa seria uma função escrita mais matematicamente, né, do que utilizando notação aí de preço. Para quantos reais você vai pagar e quantos reais você vai pagar por quantos litros você vai colocar. E aqui ele te dá outro exemplo, que inclusive é uma lei já matemática, né, do quadrado e perímetro. Observe agora a tabela que relaciona o lado de um quadrado com o seu perímetro P. Então, se o quadrado do lado do quadrado mede 1, o perímetro, que é a soma dos lados do quadrado, é 4. O quadrado tem 4 lados. Então, se um lado mede 1 metro, por exemplo, então o perímetro vai medir 4 metros. Se um lado do quadrado mede 2 metros, o perímetro vai medir 8 metros. E assim vai. Então, a gente percebe que o tamanho do lado do quadrado é o quê? 4 vezes... o perímetro é 4 vezes o tamanho do lado do quadrado do quê? Que na verdade, aqui tinha que ser... Aqui nós temos lado e aqui nós temos perímetro. Se a gente for escrever isso aqui, fica que o perímetro é igual a 4 vezes o lado no quadrado. Então, se eu entrar aqui com 2 metros, vai ter que sair 2 vezes 4, 8 metros, que está aqui na nossa tabela. Então, vocês percebem que o perímetro está em função do lado do quadrado. Então, essa seria uma definição bem básica de como as funções funcionam. Nós temos uma entrada aqui que é o lado e uma saída que é o perímetro. O perímetro do quadrado é dado em função da medida do seu lado. Isto é, o perímetro depende da medida do lado da seguinte forma. Então, nós temos aqui a equação lá, que a lei, a função, a fórmula matemática, a regra da função. Então, se vocês forem lá ver em matemática B, que é geometria, não me recordo agora.
você vai ter essa fórmula. Então, essa fórmula é obtida a partir da função. Então, é uma fórmula empírica, né? Então, você vai ter lá o lado do quadrado. Se o quadrado tem 4 lados e o perímetro é a soma dos lados, então toda essa parte que somando todos os lados é o perímetro. Então, a gente empiricamente deduz a função. Via conjuntos, né? Se a gente está estudando conjuntos até agora, tem que ter alguma relação com função. Então, sejam os conjuntos A e B representados abaixo. Então, o primeiro aqui é o A e o segundo é o B. Vamos relacionar cada elemento de A, que quer os elementos são o que tem dentro do conjunto A, que no caso são números, né? Com seu triplo em B. Aqui já tem uma dica. Triplo em B. Então, a gente vai pegar uma entrada do conjunto A, ela vai ser multiplicada por 3, e a gente vai sair o conjunto B. Seria essa a relação básica. Então, vamos pensar lá. Vamos dizer que A, os elementos em A eu chame de X. E os elementos em B eu vou chamar de Y. Então, um valor de Y vai ser igual a 3 vezes a entrada X. Vamos ver se funciona? Se X vale, aqui no primeiro, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Então, ele está relacionado aqui. Menos 1 vezes 3, menos 3. Então, aqui, menos 1 vezes 3, menos 3. Então, está relacionado aqui. 0 vezes, né? X entra com 0, vai dar 0 em Y. Se X entrar aqui com 1, 1 vezes 3, 3. Então, para 1, a gente vai ter a relação 3. Para 2, a gente vai ter 2 vezes 3, saída 6. Então, essa relação, ela funciona aqui para descrever o que está acontecendo entre esses dois conjuntos aqui. E aqui do lado, a gente está vendo a tabela, é exatamente isso que a gente acabou de fazer. Menos 2 sai menos 6, menos 1, menos 3, 0, 0, 1, 3, 2, 6. Aqui está a minha câmera em cima, né? Eu tinha esquecido esse detalhe. Mas ele fala aqui que, note que os elementos de B dependem da entrada, ou seja, eles dependem dos elementos de A. Então, o conjunto B, ele tem uma relação com A através do que a gente chama de função. Então, ele dá algumas regras aqui para dizer o que é uma função. Essa relação entre conjuntos damos o nome de função de A em B. Então, vai ser lá, A tracinho B, de A em B. Todos os elementos, que são os elementos, são os números. Todos os elementos de A têm que ter uma correspondência em B. Ou seja, vamos desenhar aqui. Ignore por enquanto aquela figura do lado. Então, vamos ter aqui A e B. Vamos dizer que eu tenho aqui 3 números aqui, que eu vou só pintar como vermelho aqui. E a gente vai ter 5 números aqui em elementos, né, no caso, chama de elementos, não é números, em B. E eu vou fazer aqui a relação roxinha. Então, ele falando aqui, todos os elementos de A têm correspondente em B. Então, todos os elementos que tiver em A aqui, esse primeiro cara aqui, tem que ter um correspondente em B. O segundo cara também tem que ter um correspondente em B. E o terceiro elemento aqui também vai ter que ter um correspondente em B. Nesse caso, eu fiz desse jeito. Cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Ou seja, eu não posso ter o caso aqui que esse primeiro cara aqui, que eu estou pintando maior, ele tem um outro correspondente lá. Por exemplo, esse verdinho de trás. Esse aqui é proibido, não seria uma função. Então, cada elemento de A, ele tem um único elemento em B. No caso contrário, não é função. Então, ele dá alguns exemplos aqui. Por exemplo, a primeira aqui. É função? É, porque cada elemento aqui em A tem um correspondente em B. E cada elemento de A, ele não está fazendo isso aqui, ó, que eu estou dizendo aqui. Ele não está tendo 2 respostas para B, ele só tem uma. Então, no caso aqui, ele seria uma função.
Ele seria uma função. No segundo caso aqui, nós temos um cara que está sozinho, um elemento solitário aqui, que então não é uma função. Porque todos os elementos em A têm que ter um correspondente em B. Aqui a gente tem um caso também que confunde bastante, o terceiro aqui embaixo, que eu estou circulando. É uma função. A gente tem cada elemento aqui de A, ele tem um correspondente em B. Só que alguns elementos eles resolvem corresponder a um único elemento aqui em B. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é o que eu vou fazer em amarelo aqui. Um único elemento em A ter duas respostas em B. Isso aqui não pode. Mas vários elementos em A, eles podem convergir aqui, corresponder a um único B. Isso é possível, é uma função. Aqui também é uma função, né? A gente tem o A com todos os elementos, correspondendo em B. Ah, tá, mas esse cara sozinho aqui em B, o que acontece com ele? Ele não interessa. O importante é seguir as regras, as duas regras acima. Então, todos os A têm correspondente. E cada elemento tem uma única resposta aqui, né? O elemento não tem duas respostas aqui. Cada um tem uma resposta. E aqui no último caso aqui, esse primeiro elemento aqui, ele está tendo uma resposta aqui no primeiro elemento de B e no segundo. Também não é função. Isso aqui também não pode. Então, se você lembrar dessas duas regras aqui, você vai saber que é uma função que não é uma função. E eu quero agradecer, apesar da aula ser bem longa hoje, mas é que o material era longo, a quem assistiu, e vamos para as aulas de exercício na terça-feira. Obrigada e tchau!